você é ouvinte assíduo do Diálogos, pode ser que uma parte dos episódios fale de coisas que pra você são de outro mundo, tanto em experiência quanto como tópico para se gastar muito tempo pensando sobre. Quem dirá dedicar toda a sua pesquisa. Esse episódio é um pouco diferente nesse sentido, porque, salvo engano, todo mundo já foi criança, ou conhece uma, ou tem um em casa. No episódio 15 do Diálogos, nós vamos falar delas e, mais especificamente, de como falar de assunto de gente grande. Afinal, é disso que se trata uma editora universitária. Oi, eu sou Samantha e esse é o Diálogos, um projeto de entrevistas da Edufba. Nesse episódio, o Diálogos recebe Laidiane Alves e Amanda Julieta para falar sobre literatura infantil e o papel que ela pode ter de conversar com crianças sobre assuntos mais complexos. Laidiane é professora e coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Lauro de Freitas e publicou pela Edufba Mães de Lusa, Cordinhas, Reis e Rainhas. Nossa segunda convidada, Amanda Julieta, é doutoranda em Literatura e Cultura pela UFBA, jornalista e autora de Dandara. Acompanhe a entrevista a seguir. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês novamente e começar essa entrevista perguntando por que literatura infantil. No caso de Amanda, sua estreia na literatura foi na literatura infantil. E você, Laidiane, o que te levou à literatura infantil, principalmente pensando que você lançou pela Edufba, né? É normal que outras editoras tenham selos para literatura infantil, mas você escolheu justamente por uma editora universitária. E o que você levou em conta para fazer esse lançamento? Primeiro, Samantha, Ladiane, que bom, que alegria estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse que é o meu xodózinho, o meu coração, é a literatura infantil. E como é que eu comecei, como é que eu pensei em escrever literatura infantil, né? Eu tenho esse livro infantil, que é o meu livro de estreia, como você falou, Samantha, Dandara, e esse livro já tinha escrito há algum tempo, antes dele ter sido publicado. E eu começo a pensar em escrever literatura infantil quando eu ganho sobrinhos. Eu sempre gostei muito de livros infantis, né? Que eu acho que não são livros só para crianças, né? Livros para crianças de todas as idades. E eu sempre li muito. E aí, quando os meus sobrinhos nasceram, eu passei a ler muito com os meus sobrinhos. E a partir disso, eu comecei a sentir desejo e necessidade de criar histórias também, pensando no que eu gostaria de ter lido quando eu era criança e não li, porque não tive acesso, e pensando no que eu gostaria que os meus sobrinhos lessem, né? Dandara, especificamente, é dedicado para minha sobrinha, para Laura. A dedicatória é para a Laura, uma grande leitora de livros, que é essa menina que na época tinha 7 anos, que a gente lia muito juntas e que eu queria contar para ela a história de Dandara dos Palmares. E é isso que me leva a escrever literatura infantil, embora não seja a minha única literatura, né? O meu único terreno de escrita. Queria expressar novamente, né, minha felicidade de estar aqui com vocês. A Edufba é uma editora que eu tenho muito respeito, tenho muito carinho, inclusive. Tenho uma caminhada, né, com a Edufba e que me faz ter uma grande admiração. Queria falar, assim, que obrigada, Samantha, pelo convite, por estar aqui nesse momento. Queria dizer, Amanda, eu já conheci seu trabalho. Fiquei feliz de saber que estaríamos juntas aqui para falar um pouco, né, sobre a literatura infantil. A literatura infantil, na realidade, ela sempre fez parte da minha vida, porque eu sou professora desde muito tempo. Então, eu comecei a ensinar com 16 anos de idade quando entrei fazendo estágio, de lá eu nunca mais saí. Então, eu sempre trabalhei com letramento literário. E um letramento literário que pensava as crianças que não são contempladas a partir dessa literatura, nas suas imagens, nas suas histórias, nas suas experiências, né? E a literatura, enquanto a autoria de literatura infantil, ela nasce quando eu passo a ser coordenadora de uma escola pública, sempre trabalhei em escola pública, no ano de 2013, e eu percebo que as crianças, elas tinham, e aí tendo uma visão não só de professora com sua turma, ou com suas turmas a cada ano, mas tendo uma visão de um movimento de uma escola, pensar a comunidade de um outro lugar. E eu vi que as crianças tinham experiências de comunidade importantes que a gente precisava contemplar, porque a gente fala tanto assim, precisamos contemplar as crianças no currículo. E
elas estão falando que lugar é esse que elas têm enquanto crianças, suas infâncias em um território social. E eu disse, não, é importante ter obras que falem desse território de favela, né? A maioria das crianças são moradoras de um território de favela, e aí eu entendo o território de favela enquanto território de diáspora africana, porque em todo lugar do mundo tem favela, na América Latina toda tem favela, mesmo em países onde a maior parte da população não é a maioria em termos quantitativos, mas quando a gente vai para a favela, a maioria das pessoas são racializadas, sejam elas negras ou de descendência indígena. Então, eu passo a escrever sobre as experiências da favela, as experiências sociais, trazendo de forma bela e lúdica as experiências que as pessoas marginalizaram. Então, a favela acontece coisas maravilhosas como mães cuidando dos filhos de outras mães para que essas mães solos possam ir trabalhar. E ninguém quer falar sobre isso, só que são histórias de poder. Imaginar uma mãe cuidar dos filhos de uma outra mãe para que ela possa trabalhar. Então, foi trazer a narrativa de favela a partir de um lugar de beleza, de sensibilidade e de poder. Massa. Quando as pessoas perguntam uma clássica, como eu vou explicar isso para os meus filhos? Eu acho que tem um tom de pânico moral, mas também muito de subestimar crianças. E os livros de vocês tocam um pouco em temas que podem ser interpretados, entre aspas, assim. Então, o de Amanda fala sobre Dandara, que é sobre um recorte da nossa história, e de uma resistência que não foi pacífica, não dá para ser higienizada. E Ladiane tem Mães de Luz, A Gordinha, entre outros. Você tem um grande catálogo de livros infantis na editora. Então, Mães de Luz é sobre uma menina que tem duas mães. Gordinhas é contado da perspectiva de uma mulher que é mais velha. E é sobre gordofobia e tal. E aí, o que eu queria saber é realmente tão difícil assim se comunicar com crianças sobre esses temas que são interpretados como assunto de gente grande? Essa pergunta é uma pergunta extremamente interessante, porque todas as obras das quais eu produzi, eu digo em um processo coletivo, porque a escrita é sobre a minha autoria, mas olhando para as nossas experiências coletivas. Então, foram as demandas das crianças, né? Por exemplo, o livro Reis, que é um livro que ele vai perpassar todo a partir de uma pergunta. Por que é que tem pais que não são pais? Essa foi uma pergunta de uma menina de 4 anos, que me fez dentro da escola, por que é que tem pai que não é pai? Então, eu conversei com a professora e disse para ela, a gente precisa dar uma resposta mais consistente. Eu respondi para ela rapidamente, porque ela me pegou no corredor, mas eu disse, a gente precisa pensar práticas escolares, práticas curriculares para dar uma resposta para esta criança que fez uma indagação dentro da escola. E aí eu combinei com a escola inteira, a gente pensou um projeto que eu iniciaria o conto e iria passar por cada turma. Acabou que dessa experiência surgiu dois contos diferentes. Então, a gente preservou a resposta da criança, tanto que na página 11, as respostas são da turma de crianças de 4 anos da escola, onde essa menina que faz essa indagação, ela responde, não é pai porque não cuida dos seus filhos, porque não dá nome aos seus filhos, mas também tiveram outras crianças que deram respostas assim, o pai não é pai porque ainda não tiveram seus filhos. E a intenção dessa obra não é dizer que os pais não são pais, é mostrar que existe uma diversidade de ser pais dentro do contexto periférico de favela. E entre essas possibilidades de ser pai, tanto que a resposta diz assim, ó, até aquele pai que não cuidou dos filhos é pai. Ele é pai. E mostrar que existem outras experiências de ser pai dentro da favela. Então, tem um pai que é uma pessoa que vende pipas e ele vai dizer que o filho para ele ser pai para ele é colocar o filho no lugar mais alto, onde uma pipa pode ficar. Então, assim, é trazer um olhar para as experiências de ser pai, porque a gente construiu uma narrativa de ser pai, que é uma família nuclear, e que as experiências sociais das crianças não é essa família nuclear, racista, patriarcal, eurocentrada. Então, as crianças estão inseridas no mundo, elas são atentas, elas são políticas. Só que o lugar de política dela não é o lugar do nosso olhar de adulto, né? Então, elas estão inseridas, indagando as experiências sociais, questionando as experiências sociais, questionando o currículo da escola, do seu lugar de infância. Então, acho que a proposta é essa. As crianças têm conversas do seu lugar de infância, dos temas, de qualquer tema que nós, enquanto adultos, também tratamos, só que do lugar delas de infância. Elas são políticas e estão nos questionando sobre a vida, sobre as experiências sociais. Então, é mais ou menos por aí. Eu vou muito com o que Ladjane falou, né? Eu acho que quando você pensa nas crianças como sujeitos, não como
pequenas pessoas que têm pouco conhecimento de vida, você entende que você consegue, você pode falar sobre todas as coisas com as crianças, né? As crianças são fabulosas, assim, eu tenho tido experiências incríveis nesses momentos de contato, de contação de história, de conversa com as crianças, né? A minha primeira experiência antes de escrever Dandara era o contato com as crianças, assim, né, da minha família, as crianças da rua, nessa experiência coletiva afrodiaspórica que Ladijane fala, né, da gente sempre, quem nasceu e quem foi criada na quebrada, a vida é essa. Você olha o filho da vizinha que foi trabalhar, que está ali brincando com a sua filha, com a sua sobrinha, enfim, toda a comunidade cria aquela criança, né? Então, as minhas experiências com crianças tinham sido essas até então. Quando eu resolvo escrever o livro, e aí depois que eu escrevo o livro, que eu começo a conviver com um público muito mais amplo, infantil, né? E eles são fabulosos, as crianças são fabulosas. As respostas que elas dão, as perguntas que elas fazem para o que está no livro é fantástico. Eu sou da turma que acha que você pode e deve, quando quiser, abordar os temas mais difíceis a partir da literatura, porque a literatura tem essa coisa a mais, né, da ludicidade, né? E às vezes você pode achar que uma criança nem vai entender. Tem uma coisa no meu livro que é quando Dandara vira passarinho. Essa parte enfim, né? Dandara conta a história de Dandara dos Palmares, que estava no Quilombo lutando pelo direito de vida, pelo direito de existir, pelo direito de viver em liberdade. Então, esse livro vai falar sobre a escravização, vai falar sobre a resistência negra, vai falar sobre uma Dandara, uma figura heróica feminina num Brasil colonial, e Dandara não é tão contada na história quanto Zumbi foi contado, né? Embora nós saibamos também que Zumbi foi silenciado, apagado, tentaram apagar, na verdade, Zumbi da história, e mais ainda Dandara, né? Tem pouquíssimos documentos, pouquíssimo é falado nas escolas, pelo menos em relação a Zumbi. E quando eu cresci, quando eu tenho 33 anos, eu fui criança na década de 90, Dandara foi uma linha na história de Zumbi quando eu estava na adolescência, assim, no ensino médio. Antes disso, eu não tinha visto, não tinha ouvido falar nada sobre Dandara. Então, eu conheci Dandara tardiamente e conheci Dandara como um apêndice de Zumbi, né? Uma mulher de Zumbi que também estava lá, mas que ninguém sabia muito a respeito. Então, acho que essa é uma das coisas que envolve no meu livro, é querer falar sobre mulheres negras, querer falar sobre a história de mulheres negras. E eu não preciso falar isso diretamente no livro, as crianças entendem, né? As crianças ficam, inclusive, fascinadas com o fato de existir uma heroína e me perguntam, sempre me perguntam, é de verdade? Ela existiu mesmo? E aí, sim, é de verdade, ela existiu. E esse é um trabalho, o trabalho de visibilização de histórias de mulheres negras é um trabalho que eu faço na academia, no mestrado, no doutorado, pensando num público adulto, né? Mas é um trabalho que eu também levo para o livro infantil numa linguagem lúdica para crianças. E aí tem esse tema essa história do passarinho, né? Que enfim, Dandara se suicida quando ela vai ser capturada, é o que a história oficial conta, né? Para não ser escravizada. E como falar sobre isso com crianças é muito difícil, é muito difícil. Eu pensei durante muito tempo como é que eu ia escrever isso no livro, colocar isso para uma criança. E aí eu uso essa imagem, né, de que ela vira um passarinho. E aí surgem muitas conversas a partir disso, né? A primeira, esses dias eu estava fazendo uma contação de história no Kaonji, no Quilombo, e foi muito bacana porque eu falei que ela virou passarinho, e aí eles, como assim? Como foi que ela virou passarinho? Aí um falou assim, já sei, ela fez uma macumba. Foi muito legal. Mas
nem sempre eu estava esperando que que as crianças iam entender, mas teve um menino uma vez, ele tinha 7 anos na época, que ele gravou um vídeo para mim, inclusive para me mandar, e falando que tinha ficado um pouco triste porque ele tinha entendido que Dandara tinha se sacrificado no final do livro para não ser presa. E eu fiquei, é isso, sabe? Você pode e deve conversar com as crianças sobre todas as coisas. Não necessariamente precisa ser uma conversa difícil, né? E eu acho que a literatura infantil tem isso, de você conseguir tocar o sensível. E todos nós somos atravessados pelo sensível, né? Eu acho que fica muito mais fácil de ter essas conversas que são pensadas muito mais por nós adultos do que pelas crianças como conversas difíceis. Eu acho que não dá pra falar. Eu até toquei isso na pergunta anterior, rapidamente. Eu acho que não dá pra gente falar sobre criança, o consumo delas de literatura, enfim, qualquer mídia, qualquer arte, sem pensar como elas são um centro de boa parte dos pânicos morais mobilizados. Todo mundo que vê oportunidade nas pautas de costume aqui no Brasil. Como produzir para crianças no meio disso? Estou aqui pensando sobre a sua pergunta, porque é isso, né? Eu acho que tem duas questões. Eu acho que pode ser um pouco, é sempre muito bom, na verdade. Eu gosto muito de pensar um livro para criança. Eu publiquei Dandara, mas eu tenho outros livros infantis escritos. Eu gosto muito de pensar o livro para a criança, pensando no que para mim é importante discutir com elas. E pensando no que eu vejo no dia a dia com as crianças, né? Eu acho que sempre pode existir um problema com esses pais, né? Com os pais dessa criança. Você fala de pânico moral, lá de Jane tem um livro que ela trata de duas mães, e eu fico pensando como é que tem sido essa recepção desse livro nas escolas, né? Porque geralmente o problema não é a criança, não é o diálogo com a criança. O problema pode vir, não acontece, obviamente, sempre, mas o problema pode vir nesse diálogo com os pais, né? Aí a criança chega em casa falando que leu o livro e aí gera uma confusão. Isso já aconteceu com Dandara, inclusive, porque, embora eu nem fale sobre religião no livro, não tem nenhuma indicação sobre religião de Dandara, sobre religião afro-brasileira, nada nesse sentido. Eu lembro de uma vez que eu passei por um problema porque as pessoas entenderam que eu estava falando sobre candomblé no livro, embora nada no livro indique que esse livro esteja ligado ao candomblé, né? Então, tivemos aí um episódio de racismo religioso, de associar, inclusive, um livro de uma escritora negra falando sobre uma história negra ao candomblé e de associar isso a uma coisa ruim. E aí, obviamente, isso veio de pessoas que estão vivendo aí, de alguma forma, um fundamentalismo religioso, né? E pensar que a gente está em Salvador, isso aconteceu em Salvador, que é a cidade mais negra fora de África. Então, eu acho que as minhas grandes dificuldades têm sido pensar na relação com o conservadorismo que vem aí da parte dos adultos. Mas, de modo geral, Dandara tem sido bem recebido, né, pelas escolas, pelos professores, pelas professoras e principalmente pelas crianças. Mas é sempre um grande conflito, né? Porque a gente acaba comprando brigas, e são brigas que a gente precisa comprar e que a gente vai continuar comprando para falar sobre assuntos que são importantes, que a gente precisa abordar de alguma forma com as crianças, né? Com as crianças, com os adultos, com todo o público que vai ler esse livro. E aí eu penso que essa dificuldade, como eu vinha falando na resposta anterior, vem sendo resolvida também pelo lúdico, né? Porque às vezes a criança vê uma coisa em casa e aí ela vê uma coisa completamente diferente no livro, né? E aí ela pode pensar de uma maneira mais aberta, porque geralmente
o que eu tenho percebido é que as crianças não se chocam, elas encaram esses assuntos com muita naturalidade. E isso incomoda algumas pessoas, né? Quando a Amanda traz essas questões, né, eu fiquei aqui pensativa. Eu disse, é exatamente isso, né? As crianças, eu acho que a gente teve um problema do nosso currículo formativo, nós que somos adultos, porque as crianças estão muito mais abertas aos temas. As crianças, elas apreendem, né, as informações, os conteúdos, as reflexões do seu lugar de infância com muita tranquilidade. Então, aí eu vou dar o exemplo do próprio livro Mães de Lusa. Assim como as outras obras, todas as obras têm uma discussão interseccional, são obras que estão tratando desse lugar do feminino, a partir das experiências na relação com outras categorias, né? Sejam a pessoa negra, a pessoa favelada. Então, assim, esse livro é esse lugar. Os livros que publicamos junto à EDUFBA é deste lugar. O livro Mãe de Lusa e todos os livros têm essa relação com as demandas que foram as crianças que trouxeram. Não foram demandas trazidas por adultos. Então, Mãe de Lusa é a experiência de uma menina que entra como estudante da escola e que ela tem duas mães. Então, esse conteúdo, eu percebia que as crianças nas suas relações estavam ótimas, brincando, não questionava a essa estudante que ela tinha duas mães, só que as mães buscavam a escola para entender como é isto. E entender como é isto o quê? Isso é uma experiência social, é um direito social, inclusive, das comunidades LGBTQIAPN+. Então, o livro Mães de Lusa é para tentar normalizar as relações. Olha que o livro Mães de Lusa não fala sobre a história das mães, fala sobre a história do nome de Lusa, que tem um segredo. E quando apresenta a história do nome de Lusa, que tem um segredo, carrega um segredo, ela apresenta a sua família, porque todas as pessoas têm família. Pode não ser aquele modelo nuclear da família cis heteropatriarcal, mas todas as pessoas têm sua família. Então ela apresenta a família dela. E quando ela apresenta a família dela ela tem vó, ela tem prima, ela tem tio e ela tem duas mães, que inclusive foram as duas mães que escolhe de maneira extremamente afetuosa e carregada de simbologias e significados a escolha do nome Lusa. E o que eu acho bem interessante é que as crianças escutam as histórias, elas dizem assim, eu quero também ver que segredo tem no meu nome. Então, as crianças elas estão inseridas de uma experiência muito mais saudável. Nós temos o compromisso de, a partir do currículo, seja ele escolar ou das outras experiências curriculares, porque todo lugar tem um currículo, é da gente ter uma experiência e construir experiências mais saudáveis, porque as questões de racismo estrutural e de outros temas que a gente poderia elencar que não nos leva às justiças sociais, eles estão carregados de uma trajetória de sociedade. Então, precisamos trazer esses conteúdos de uma forma muito mais normal, porque é uma experiência social. Nós somos sujeitos que temos experiências sociais diversas. Existem experiências heteroafetivas, existem experiências homoafetivas, e faz parte da sociedade. E não é só da sociedade baiana, brasileira, faz parte da experiência do mundo. Então, pensando literaturas, né, eu sempre chamo que são literaturas interseccionais, dissidentes para a infância, porque as crianças estão inseridas nesse contexto de dissidências, elas estão inseridas em um mundo interseccional, onde existe aprofundamento de desigualdades. Muitas delas estão localizadas nas experiências das desigualdades. Então, são temas que a gente não pode fugir. Então, quando as famílias, aí pensando no contexto escolar, quando as famílias têm questionamentos por conta da construção do seu currículo de vida, a escola, e eu já penso que a escola tem um papel de convidar essa família para apresentar o projeto, para apresentar o porquê de discutir, porque aí ela contribui para que exista uma fluidez no diálogo interno na escola, mas também seja um processo educativo também para a família, porque o nosso currículo foi um currículo que era extremamente de um projeto patriarcal cis-hétero, ou seja, se é patriarcal cis-hétero, é de uma hierarquização do lugar masculino, de uma hierarquização de um lugar de localização social na qual é o homem branco europeu que está ditando o movimento. Um homem, inclusive, que não existe, que foi uma criação social para hierarquizar as experiências. Então, eu acho que a família também merece essa atenção. E agora, o interessante é que as pessoas buscam, as pessoas me perguntam, inclusive disseram assim, lá de Jane, onde eu compro? Eu quero Mães de Luz, a história é linda. Então, as pessoas procuram. Isso não quer dizer que a temática que Mãe de Lusa se propõe a discutir que não exista também esses limites. Existe, mas a gente está aqui para colocar, colocar discussões necessárias e enfrentar os limites. Eu acho
Isso fabuloso, né? Porque você fala sobre abordar isso de uma forma normal, né? Enquanto você ia falando sobre o seu livro, eu estava pensando justamente nisso, né? De como esses assuntos que a gente se propõe a abordar nos livros vão aparecendo de uma forma natural, né? Da mesma forma que é natural na vida dessas crianças. A gente não está falando de nada que seja extraordinário, de nada que essas crianças não vivam, não experienciem, não conheçam ou não sejam parte da história também, né? Eu acho que às vezes o que essas histórias vão fazer é ajudar essas crianças a dar um nome para coisas que elas já conhecem. E aí eu acho isso fabuloso, Ladiane, que você fala sobre convidar as famílias para irem até a escola, para entenderem o projeto, que o movimento acontece ao contrário, né? As crianças, elas estão muito à frente de tudo. Elas estão à frente da gente. As crianças sonham o mundo, como muitas vezes a gente não consegue sonhar, né? Então, tem um movimento de educação que acontece ao contrário. Às vezes é a criança que vai educando os pais, que vai levando de uma maneira muito natural determinados assuntos para dentro de casa e aquilo é conversado, às vezes coisas que nunca foram conversadas entre pais e filhos passa a ser conversado por causa de um livro, por causa de uma história. E só para pegar esse ganchinho aí, que eu acho que essa é algo também muito interessante, é que assim, nesse movimento a gente precisa cuidar para que as crianças continuem nesse movimento saudável, né? Por exemplo, tem um livro que está vindo agora, está sendo ilustrado, que é Enzi. Enzi é a história de uma criança cadeirante, uma criança negra da favela cadeirante, extremamente feliz na sua comunidade. E foi uma demanda das crianças, porque as crianças entenderam que os livros falavam de alguns temas. Foi uma demanda lá atrás, o livro está sendo agora, mas já tem alguns anos. E as crianças, assim, tinha uma criança, inclusive, não era cadeirante, mas tinha uma deficiência física e que dificultava a sua locomoção, mas quando chegava nas festas, esse menino arrasava na dança. E aí uma criança virou para mim assim, tem que ter agora a história, e falou o nome da criança, né? Que eu não vou repetir para preservar o nome da criança. Tem que ter agora a história de se referindo ao nome do menino, querendo. Eles estavam querendo dizer para mim assim, tem que agora contar sobre essa criança, ou seja, sobre essa temática. Então a gente precisa cuidar com muito carinho, com muito... porque a gente tem um critério na hora de fazer essas histórias. Todas as histórias, elas têm um vínculo social. Só que a gente faz opções. No momento, minha opção é falar sobre esses corpos dissidentes, esses corpos interseccionais, esses corpos favelados que transitam e que têm histórias lindíssimas para se contar. Como é essa relação do retorno nas leituras que vocês fazem junto com as crianças ou dentro da escola, no caso de Ladiane, qual o retorno que vocês recebem delas nessas leituras, em outros eventos? Vocês já vieram contando muito, porque faz muito parte da experiência, né, de fazer literatura infantil, mas se vocês tiverem alguma história que vocês querem destacar aqui, porque é sempre muito gostoso, é muito revigorante ouvir. Eu penso que as crianças, elas dão devolutivas o tempo inteiro, dentro e fora da escola, porque elas demandam do lugar delas de infância. Eu acho que é importante a gente saber fazer essa relação de comunicação, fazer na busca da compreensão do lugar político da infância. Por exemplo, tem uma situação bem interessante, é de uma criança que falou assim para a mãe, isso foi a mãe me relatando. Essa criança não é da escola na qual eu sou coordenadora, atuo como coordenadora pedagógica, e a mãe falou que a criança disse assim, quando leu o livro Gordinhas. A mãe leu para ele, né? Ele tinha 4 anos na época. Ele fez assim, mãe, eu sou especial? Aí a mãe disse assim, olhe para você, pense, porque Gordinha tá falando do corpo dela. Você acha que tem alguma coisa no seu corpo especial? Ele disse, tem. Ela perguntou, e aí ele começou a responder que tudo nele era especial. Os olhos, a boca, o nariz, o cabelo. Então, assim, as crianças, elas estão acompanhando, elas trazem devolutiva sobre como elas estão se apropriando desses livros. Teve uma criança que fez uma coisa interessante para mim, olha, que eu escutei, e eu disse, não, vou colocar em prática. Do livro Rainhas, eu fiz uma contação dentro de uma turma da escola, e aí eu fiz assim a pergunta para as crianças. E aí, gostaram? O que é que vocês acharam do livro? E todas as crianças foram falando que elas gostaram, se identificaram. Mas teve um menino que me respondeu que gostou, fez assim, só que tem muito milindre. Eu disse, o que é milindre? Tem muitos detalhes.
detalhes, você escreveu muitos detalhes. Como se fosse assim, ó, vai direto ao ponto, não precisa detalhar tanto. E eu passei a exercitar isso na escrita. Não vou dar tanto detalhes, porque tem crianças que estão sinalizando que muitos detalhes é muito milindre, é muitos detalhes que não é necessário. Então, as crianças, elas estão muito atentas ao que elas estão escutando, ao que elas estão lendo, ao tipo de literatura que elas querem também ouvir, ler, acessar. E às vezes a gente não está com essa atenção. Então elas dão as devolutivas dos lugares delas de infância. As famílias também. Tem famílias que dizem assim, escreva agora uma história de um animal, porque meu filho gosta. Ele disse isso? Não, mas seria bom. Então assim, a família diz o que ela gostaria de ter, as crianças também estão sinalizando o que elas gostariam que tivesse, e a gente vai mesclando, porque a escrita depois vira para, vamos dizer assim, para o mundo, e a gente também, na nossa localização, a gente também está fazendo opções, né? Opções do que se escrever, para quem se escrever, como se escrever e com quem se escrever. Quando eu faço essa escuta da criança que diz, tem muitos detalhes, ele faz assim, com a mão, tem muitos detalhes. Então, olha, a criança está sinalizando, bora diminuir um pouquinho os detalhes para poder a gente pensar a escrita, então é sobre isso. Uma escrita melindrosa. É fabuloso, é muito legal. E eu acho que é sempre muito inesperado. Às vezes a gente conta as histórias e aí quem não convive com criança, quem não tem criança assim no dia a dia, fica espantado com as coisas que as crianças são capazes de nos dizer, né? Esse momento, para mim, da contação da história é o meu momento favorito, assim. Mas eu também costumo dizer que é o momento mais difícil, porque o público é exigente, o público é difícil demais. Para mim é o meu público mais difícil, né? Então eu vou tentando criar meios de diálogos aí com eles, né? Com a meninada. Recentemente eu fiz uma musiquinha e agora eu estou trabalhando com uma música sobre Dandara com essas crianças. E aí, nessa última contação que eu fiz, eu tive um retorno de que é uma musiquinha com um toque de capoeira, né? E aí eu tive um retorno que eles adotaram a música nas aulas de capoeira, porque eles têm aulas de capoeira, e estão adotando também na aula de inglês. Aí eles vão, com a ajuda lá do professor de inglês, traduzir fazer uma versão em inglês da música e ficar cantando. E aí eu fico pensando muito nisso, né? Quando a Lariane fala sobre esse lugar não neutro, né, da literatura infantil, porque muitas vezes as pessoas pensam na literatura infantil como uma literatura para criança, coisa boba. Mas é sempre importante ter em mente que a literatura para crianças, para infâncias, assim como qualquer outra literatura, como qualquer produção de conhecimento, não é neutra, né? E ela está carregando ali, de alguma forma, o ponto de vista daquela pessoa que está escrevendo, né? E a minha literatura tem o meu ponto de vista de uma mulher negra periférica da cidade de Salvador e que está levando para o diálogo com aquelas crianças, de alguma forma, parte da minha experiência de vida, que é parte da experiência daquelas crianças também, né? Porque a maioria dos trabalhos que eu tenho feito é com crianças negras de escolas públicas de Salvador. Então, nós viemos ali, de alguma maneira, de lugares muito semelhantes. E o que eu acho mais incrível, assim, é de pensar no potencial pensando nesse público de crianças, né, de pensar no potencial de empoderamento que essa literatura é capaz, né? Então, eu tenho visto muito, por exemplo, crianças que passam a se interessar por elementos da cultura negra, como, por exemplo, a capoeira. Nesse caso específico, a turma já fazia aulas de capoeira, mas uma vez eu tive contato com uma criança que era um menino que era apaixonado por heróis. E aí ele assistia todos aqueles filmes de heróis, os desenhos de heróis, e ele ficou fascinado quando ele descobriu que no Brasil tinha herói, tinha heroína de verdade. E aí a mãe depois me deu um retorno sobre a leitura
desse menino que estava pedindo para ela para entrar na capoeira, porque ele queria lutar igual a Dandara. Então, esses retornos são sempre muito bonitos. Os diálogos com as crianças são sempre muito bonitos. E tem um, para mim, muito específico, assim, que foi inesquecível, que foi numa festa literária. Tinha uma contadora de histórias para fazer essa contação, que foi Cilara. E Cilara foi vestida, né, com a roupa semelhante à da personagem no livro, e ela contou a história e começou a fazer um monte de perguntas para as crianças. E aí ela perguntou, uma das perguntas, que foi a última pergunta, foi o que essas crianças achavam de Dandara, o que é que elas pensavam sobre Dandara. E aí teve uma menina de 8 anos que levantou a mão e respondeu que Dandara tinha um significado muito importante para o povo negro no Brasil. Uma menina de 8 anos. Foi lindo. E aí ela foi coroada, né? A Cilara tinha levado uma coroinha pequenininha assim, e ela foi coroada como Dandara nesse momento. Então foi muito bacana, foi muito marcante assim. E sempre ver as crianças negras, pensando nelas a partir da personagem, né? Porque o livro vai falar que Dandara foi criança, que Dandara brincava de correr e que ela tinha um cabelo lá no alto, que nem uma coroa de rainha, que ela tinha uma pele pretinha. E aí, às vezes, eles começam assim, a pele dela era pretinha igual a minha. Então, é sempre muito bacana. Nossa, gente, então, para a gente ir caminhando para o final da nossa entrevista, eu tenho uma última pergunta. Cerca de 24% das crianças de até 5 anos de idade não têm livros em casa. E a gente sabe que, obviamente, isso vem muito de uma questão econômica, não é tanto de aquela família não ter um hábito. O que eu queria saber é quando a criança está em um ambiente que ela pode ter acesso àqueles livros, como uma escola, alguma feira, algum projeto, como criar essa relação, como suprir essa falta? Eu acho, Samantha, que essa é uma questão muito complexa, né? Porque, como você fala, não envolve apenas o desejo de uma família de apresentar um livro para uma criança, né? Eu penso muito na minha própria experiência de quando eu fui criança. E eu fui uma criança que aprendeu a ler cedo, com 4 anos, e que gostava muito de ler, muito de ler. Mas eu não tinha acesso a livros em casa. Não, minha família não tinha dinheiro para comprar livro. Minha mãe precisava escolher ali entre comprar livro, pagar o aluguel, comprar comida, e obviamente a escolha não seria comprar livros naquele momento, né? Então o que eu lia eram os livros que a escola me oferecia, que tinha na biblioteca, que eram sempre bibliotecas muito precárias, quando eram bibliotecas, porque eu estudei em escolas que não tinham biblioteca, que tinham os livros em uma caixa de papelão, por exemplo. E esses livros eram, né, os livros do ano letivo ou aqueles livros que estavam lá em caixas de papelão. Eu tive numa escola há um tempo, e a professora me falou que ela não usava os livros que eram enviados pela Secretaria de Educação, porque aqueles livros não dialogavam em nada com as crianças daquela escola, que era uma escola pública, num bairro periférico, com a maioria esmagadora das crianças negras. E eram livros que não tinham protagonismo negro. Então, ela fazia um trabalho individual de seleção dos livros que ela levaria para essas turmas. Então, aí a gente vai contar com um esforço de uma profissional que estava interessada em fazer aquele trabalho, né? Então, eu acho que a grande questão é pensar em políticas públicas mesmo, né? Esse é um papel do Estado, esse é um papel do município, de pensar no acesso ao livro, não só para crianças, né? Mas para toda a família, para a criança, para os adolescentes, para os adultos, embora individualmente estejamos, cada pessoa interessada de sua maneira, fazendo ali o que é possível, né? O que é possível para levar esses livros, para levar essas histórias para as crianças que não têm acesso. Mas eu não consigo pensar em um mundo de leitores, em uma cidade de leitores, de pequenas leitoras, sem pensar em políticas públicas que deem conta do acesso ao livro.
né? Porque muitas das vezes as pessoas não têm livro em casa porque elas simplesmente não têm acesso ao livro. E essa questão. Aí as crianças ficam dependendo dos livros que são oferecidos pelas escolas, né? E nem todas as escolas ainda têm isso, né? A curadoria desses livros que vão ser ofertados para essas crianças, porque nem todas as escolas, embora as escolas tenham feito um trabalho fabuloso, assim, tudo que eu tenho feito de literatura infantil, né, de pensar a literatura negra, muito em parceria com professoras, com professores da educação infantil, tem sido um trabalho muito bacana, mas isso precisa estar num plano institucional mais amplo também, para que o livro seja de fato um direito, né, um direito para todo mundo. Perfeito, Amanda, perfeita a resposta. Vou até tentar falar de outros pontos, porque eu concordo absolutamente com tudo que você traz. E ainda coloco assim, eu acho que a escola ainda é esse espaço que consegue socializar com as crianças essa experiência dessa leitura prazerosa, dessa leitura diversificada, dessa leitura de literaturas que uma parte da população realmente não tem acesso, porque não tem acesso a bens de consumo, a bens materiais, por conta dessa experiência capitalista na qual a gente vive e está inserido, né? Então, para não ser repetitiva, porque eu concordo com todos os pontos que a Amanda traz, eu percebo também que a gente pensar nesse acesso ao livro tem tantas camadas, e aí uma das camadas, né, buscando não ser realmente repetitiva, que eu fico assim observando como a gente vem trabalhando, eu digo a gente porque enquanto educadora, enquanto coordenadora, e um grupo de educadores que está entendendo que o movimento também precisa ser, né? Hoje a gente tem na escola o PNLD, então o livro, ele chega na escola, mas como é que esse livro chega na escola? Se a maioria, uma boa parte da parcela da sociedade acessa o livro dentro da escola, a gente está ouvindo as crianças sobre o que elas gostariam de ler, isso não quer dizer que a gente não possa fazer seleções, a gente não pode fazer escolha, mas como é que a gente escuta a infância sem pensar na infância a partir das nossas infâncias? Tem pessoas que a infância é a única faixa, vamos dizer assim, faixa etária que vai perpassar a pessoa durante a vida inteira, ela vai nos seguir. A gente vai virar idoso e vai ter lá o registro da infância enquanto a primeira faixa etária que vivemos, né? Então, assim, a gente acessa as infâncias de hoje a partir das nossas infâncias que às vezes já passou 50 anos. 50 anos é meio século. Então, quais eram os conteúdos e o que era considerado relevante há 50 anos atrás? Então, assim, eu acho que a gente precisa escutar mais as infâncias. Essa infância que não tem esse acesso na sua vida familiar, na sua vida comunitária. Olha que hoje existe um movimento social muito grande das comunidades periféricas de construir estratégias de ter bibliotecas, de ter um espaço, um canto de leitura dentro das comunidades. E aí, voltando, né, não vou repetir, mas assim, as políticas públicas precisam dar conta de olhar esses movimentos das comunidades enquanto que elas estão fazendo para construir possibilidades para que as pessoas tenham acesso à literatura e também escutar as crianças. Qual é o tipo de literatura que eu gostaria de ouvir? Por quê? Por que eu quero ouvir, ler, ter acesso a essas literaturas, né? Então é mais ou menos isso. Muito obrigada, gente. Foi ótima a entrevista. Foi um prazer receber vocês no Diálogos. A gente ficaria aqui, tenho certeza, conversando mais, falando mais sobre coisas que gostamos, sabemos que é importante, como a literatura infantil. E, assim, agradecer a Dúfiba, agradecer a você, Samantha, agradecer a você, Amanda. Estou super feliz, espero que a gente se conheça, possamos estar em uma mesa fazendo esse debate também, porque é muito importante, muito rico, foi muito importante para nós estarmos aqui. Então, muitíssimo obrigada. E viva a criança negra, que é importante todas as crianças falarem sobre a importância de viva. Tem uma poesia que diz assim, ó, viva a criança negra, no sentido de viver, de comemorar a existência das crianças negras, mas também dizer que elas precisam estarem vivas, no sentido literal, viver, de estar viva. É isso, obrigada também, eu só agradeço. Primeira vez que eu estou com a Adjane, foi muito bom, muito obrigada, espero muito esse reencontro também. Obrigada, reencontro físico, né? Obrigada, Samantha, pelo convite, obrigada, Edúfiba, foi muito bacana estar aqui com vocês hoje para falar sobre uma literatura que é tão importante, tão cara para mim. Isso, tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Para vocês também, obrigada também, viu? Beijão. Tchau, tchau, beijo.